Boa noite, meus queridos linhas e carretéis. Estamos aqui, mais uma vez, nos encontrando no nosso canal Fechecler para o programa Nós. Hoje, eu tenho aqui o Guto, essa pessoa incrível, que faz parte da minha história de vida. E hoje, o entrevistador será entrevistado pelo entrevistado. Guto, é com você. Passo para você minhas agulhas. Vamos lá. Bom, para mim é um privilégio estar participando. Obrigado pelo convite. E hoje eu vou ficar um pouquinho mais confortável do seu lado aí. Vamos começar aqui então, tio Helder. Primeira pergunta que eu tenho para te fazer é quem é Helder Lúcio? Eu brinco com o Ângelo todos os dias, desde que ele nasceu, que eu pergunto para ele, Ângelo, quem sou eu? E ele diz, uma diva. Aí eu, ai, obrigado. Por quê? Porque esses dias ele falou, fez um comentário para mim muito interessante, que eu estava muito sério e ele falou assim, você está triste, papai? Não. Você está passando mal? Não. Mas você está muito sério, eu estou pensativo que eu tenho que resolver umas coisas na faculdade e isso esquenta muito a minha cabeça. Mas você não pode ficar assim, porque você é a alegria da nossa família, você é a alegria da nossa casa. Quem traz alegria e é você o tempo inteiro. Você vê dessa forma? Aí ele vejo. Ô Guto, eu nunca escutei isso vindo de quem me criou. Mas eu escutei isso vindo de quem eu escolhi para criar. Você está entendendo? Sim. É algo assim além da minha imaginação. Então, o meu filho, ele me resumiu a uma palavra que para outras pessoas pode ser assim a maior loucura, mas eu tô cagando, e André vai botar um pin nesse cagando. E eu vou repetir de novo, eu tô cagando e andando bostas para quem tenta me prejugar, não veste a minha roupa. Essa é uma moda que eu não visto. Sim. Preconceito. Então, o meu filho ele me enxerga como uma diva. Então, se isso faz bem a ele, eu estou feliz da vida, porque eu me considero uma diva que não tem útero e ela possui pinto. Então, o Helder hoje é alguém que se desfez de um passado que não existe mais, de situações de mal resolvidas entre a criação de pessoas que foram geradas e criadas numa época e numa era ao qual eles não tiveram essa possibilidade de eu tratar o meu filho, em primeiro lugar, como meu amigo. Ele é meu amigo. Você está entendendo? Porque você criar um filho é muito fácil. Criar é fácil. Educar é muito difícil. Então, ele me enxerga o Helder, a diva. Então, Ele te eu admira acredito. de fato. Oi? Ele te admira de fato. Justo. Ele me enxerga dessa forma, brilhante. Então, Sim. Helder é uma diva. Maravilha. A segunda pergunta que eu tenho para te fazer, tio, é como você começou na sua carreira artística? Muito interessante. Eu comecei na minha carreira artística na passarela. Eu caí dentro dela. Eu ganhei um concurso de beleza, porque me inscreveram no concurso de beleza, e tudo era novo. Um monte de rapazes muito bonitos. Eu era uma criança de 15 anos. Eu tinha acabado de fazer 15 anos. E aí faziam cabelo, aqueles meninos empurravam o chão, e eu, pra que que eles estão empurrando o chão? Né? Eu não sabia nem que se empurrava o chão, você ficava mais forte. E eu era uma criança, não tinha corpo, não tinha a musculatura que aqueles homens tinham de 25, 18, 19 anos de idade. E o concurso foi acontecendo, eu tinha um sorriso muito bonito, e por aí foi, e eu ganhei o concurso e fui jogado para dentro de um. O meu prêmio era um curso de manequim. E eu fiz uma troca. Porque eu falei assim, gente, meu pai não sabe nem que eu estou aqui. Eu não posso pegar e fazer um curso no local como o Liceu de Artes e Ofícios. Eu vou ficar com o prêmio do segundo colocado e dou o primeiro lugar para ele. Eu era o primeiro lugar, mas eu só troquei os prêmios. E eu fui fazer o Ah, curso num curso que não tinha nome.
Era um curso que estava iniciando, mas era dirigido por um ator, entendeu? Então, ali começou. Meu pai sempre me fotografava, a minha irmã em casa, e eu tinha aquele gosto por fotografia. E eu era horrível desfilando, horroroso. Eu era empenado, eu era torto, eu andava sentado, eu tinha todos os defeitos possíveis. Eu nunca peguei uma minto. Eu entrevisto uma grande amiga minha, que foi minha aluna, que ela tinha situações parecidas comigo, vai ao ar, a Andressa Toledo. Mas eu era terrível. Aí meu professor disse para mim, Helder, você anda sentado, tem que direitar essa coluna e coisa e tal. E eu nunca me achei a última bolacha do pacote. E aí eu me dediquei. Eu me esforçava, eu esticava a coluna, eu esticava a perna, eu fazia de tudo para poder estar aceito. Não que eu não me sentisse aceito. Vê se você compreende. Fazer parte da equipe. Sim, Algo que eu sempre fortalecia todos vocês. Nós somos uma equipe. Então eu tenho que estar dentro da equipe. E acabou que eu me formei entre os dois melhores alunos do curso e entre os dois que poderiam ser professores no meio de 20, se eu não me engano. E isso foi cogitado, eu não sabia, ele disse isso na entrega dos diplomas. Então, que legal. surgiu o manequim para mim assim. O teatro foi antes, aos 8 anos, que uma amiga minha escreveu uma peça e me chamou para trabalhar na peça, e eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha porque eu parecia uma garota. Um cabelo louro, porque assim, caracolado. As pessoas confundiam meu sexo pra cacete. Achavam que minha mãe tinha duas meninas e eu ficava por conta com aquilo. Gente, eu não desmunheco, eu não rebolo. Que porcaria é essa? Aí aquilo me incomodava, mas realmente eu chamava muita atenção. O meu cabelo era prata, de tão louro que era. E aí eu falei para ela assim: eu tenho vergonha, Sandra, não sei quem. Um amigo meu também trabalhou, o Átila. Resumindo, a mãe dela, ela era psicóloga, a tia Nancy, e ela maquiou o meu rosto todo em preto, azul, verde escuro, marrom. Quando eu olhei pro espelho, eu não me vi. Meu querido, eu chutei o pau da barraca. Caiu o campo inteiro. Porque só deu eu na peça fazendo graça. Eu tinha um problema muito sério até hoje de gravar texto. Eu tenho que entender ele, porque eu troco o texto. Né? E aí eram poucas palavras que eu falava. Aquilo foi tão impactante na minha vida que a peça era de manhã no colégio, né? Porque eu estudava no colégio municipal, e eu fiquei até 7 horas da noite com aquilo na minha cara. Caramba. Parecia que eu estava me encontrando. Aquela máscara horripilante era a minha armadura. Pela primeira vez na vida eu usei uma armadura, nunca mais eu usei. Eu nunca mais precisei de usar armadura para ser quem eu sou. Então, esses foram os dois acontecimentos que me empurraram para eu estar até hoje dentro da carreira. Ah, que maravilha, maravilha. Em que momento dessa sua trajetória surge a Angelus? A Angelus foi assim. Eu tinha saído do Abanerge e uma ex-aluna minha que hoje mora na Alemanha, Rose Minhoca. Minhoca, um beijo, delícia. Vamos fazer uma matéria também eu e você, tá? Vou correr atrás de ti, né? Você aí na Alemanha e eu aqui no Brasil. E aí, Minhoca foi chamada para dar aula na Mirataia. Aí ela falou pra mim assim: Helder, você tá sem espaço pra dar aula, quer subir o lugar que eu vou dar aula? Aí eu, tá. Aonde é? E me levou lá. Aí era horroroso. Não tinha porta, não tinha janela, né? A André fez aula lá, ele sabe muito bem que eu não tô mentindo. Não, era terrível, mas tinha uma coisa muito boa. Tinha uma mulher chamada Jeane, além da imaginação. Aquela mulher era amiga, ela era mãe, ela era a irmã mais velha, ela era a diretora, ela era a presidente da associação, ela me recebeu com tanto amor e tanto carinho que eu fiquei lá anos. E eu fui para lá como The Best Models, que era o grupo que veio da Banerje. Uma renca de gente atrás de mim. E aí minha irmã Loura, Ana Cláudia, estava fazendo um trabalho no colégio dela na Cidade de Deus. E aí eu vou pedir para agora, para meu ponto, dizer para mim o nome da Cidade de Deus. André, meu amor, você que me dirige, sabe que eu sou meio doido. Como é que é o nome do colégio que você estudava? Esse colégio. A minha irmã fez um trabalho com RJTV lá dentro. Aí ela reuniu vários profissionais.
maquiador, estilista, e também, esse também, e eu, como coreógrafo. E aí era para coreografar o colégio quase que inteiro. A André também estava lá. E tem uma história com ele que eu não vou contar aqui, vou contar no Tricotando, no Papo Zíper. Guto, foi assim maravilhoso. Eu passei uma semana lá com eles, o RJ veio, fez aquela cobertura, foi incrível. A Loura sempre teve esse feeling para administração, a Loura sempre teve. O meu negócio é acontecer. É coreografar, é montar, pai, não sei o quê. É comigo mesmo. São quantos? 200, eu dou conta. São quantos? 300, eu dou conta. Eu sempre dou conta. Mas a administração é complicada, porque as pessoas têm dificuldade de me compreender. E aí ela fez, acabou o trabalho, aí a Loura veio andando, a gente veio andando junto, desde a Cidade de Deus até o Merck. Naquela época não tinha problema nenhum, acho que até hoje não tem problema. Basta o povo dar de cara comigo e falar: ah, eu tinha o Helder, dá passe livre para ele. E aí eu passo. E aí, Loura bateu no papo comigo e falou assim: irmão, olha só, eu montei o projeto Ponto de Partida para uma pessoa. Aí eu, ah, foi? Pensei que você ia continuar, que a gente ia fazer um trabalho desse uma vez por ano. Não. Eu montei o projeto para você. É seu. Dá continuidade. Aí eu, como? Ninguém nunca tinha montado alguma coisa para mim. Eu pensei que era dela. Ela tinha montado aquilo e me deu aquilo de presente. E aí, eu trouxe da CTB 50 jovens. 40. Ai, o que seja. 33. Era esse o número que eu estava pensando e não saiu. E aí, eu juntei com a equipe que eu já tinha e deixei de chamar The Best Models e chamei Ponto de Partida. Aí a Rose trouxe uma música que eu já havia coreografado. Mento. O Marcos Buchmann me apresentou uma música que ele falava assim: Alder, faz uma coreografia para mim, isso em Nilópolis, lá pelas imediações da escola de samba. São umas sereias. Parecem umas sereias cantando. Ele apresentou a música, achei linda. E ele falou para mim assim: eu vou te dar uma cópia. Acabou não me dando a cópia da música, né? E eu, passando no shopping de Madureira, escutei a música. Aí eu fui na loja de CDs na época e falei assim: você conhece essa música que tá tocando aqui do lado de fora? Aí a menina falou assim: conheço. Qual é o CD? Aí ela, por coincidência, eu tenho um só. Aí eu quero ele, tá? A música se chamava Angelus e ela foi composta para Sua Santidade o Papa. E o grupo cantou na Xuxa. Depois cantaram no Flamengo. Tá ok. Eu comecei a usar essa música como música carro forte da companhia, que era Ponto de Partida. O Ponto de Partida foi se apresentar na comunidade do Terreirão, no Recreio. Lá tinha uma líder comunitária que ela gostava muito de mim. A mãe dela gostava muito de mim. E nós dublávamos essa música em várias vozes de homens e mulheres e crianças e montávamos uma nave. E eu vinha no centro dessa nave com duas asas gigantescas nas minhas costas. E aí, quando nós armamos isso, deu uma ventania. Aquela ventania começou a abrir a gente, né? Porque as roupas, algumas meninas usavam os vestidos muito soltos, muito compridos. Então parecia que a gente estava para levantar voo. E ela, na hora que eu vim na frente, que eu veio trazendo a última voz, que a gente dublava, mas na realidade a gente cantava junto. Então tinham vozes maravilhosas dentro da Angelus, no início. Quando eu cheguei na frente, que ela falou assim: mãe, vem ver, eu amo esse grupo, o Angelus. Aí eu escutei aquilo. E mesmo dublando, a minha cabeça funcionou assim. Né? O TDAH é ótimo nesse momento. Gostei do nome. Quando nós terminamos ali, que eu entrei para dentro da creche, eu virei e falei para as crianças: de hoje em diante nós não chamamos, nos chamamos mais ponto de partida. Ah, nós nos chamamos Angelus. E aí, mais à frente, um outro membro pegou e colocou companhia. Aí virou Cia Angelus. Foi assim que surgiu ela. É sensacional. É muito bacana ver, conhecer um pouquinho dessa tua trajetória, tendo vivido parte dela, né? Ninguém É nunca fez essa muito legal. pergunta. Foi? Essa pergunta ninguém tinha feito. Tio, como você enxergava a Angelus no início e como você vê ela hoje?
A Angelus do início, ela me proporcionou conhecer uma galera que estava muito sedenta de amor. E eles viram em mim realmente o anjo. A imagem que eu tenho da minha equipe de formação principal, o início, o nascimento da Angelus, é que eu era a Angelus, né? Elder Lúcio significa Angelus. Eu fiz uma pesquisa e aí descobri. O Angelus é a oração da Ave Maria, que todos chamam de Ave Maria, ela se chama Angelus. É quando o anjo vem e anuncia para José e para Maria sobre o nascimento de Jesus Cristo. Eu não tinha essa noção. Tá entendendo? O Angelus, o inicial, ele era com A e um L. Depois eu mudei o nome, eu coloquei mais um L e um H para dar o número 8 para virar o amor infinito. Então, a Angelus do início, aqueles jovens que hoje em dia são homens e mulheres casados com filhos, eles deram vida ao tio Helder, ao Angelus. Eles vinham para minha casa em bandos. Eu sofri um acidente, eles pararam no meu portão, todos, 80 jovens, se eu não me engano, 60, 70, para poder me ver. E a Caramba, Angelus, hoje, ela perdeu essa essência. Eu continuo sendo o ser central. Né? Eu costumo dizer para André, principalmente, que a Angelus está adormecida. Eu estou me sentindo. Eu tenho o hábito de me comparar a uma fênix. Eu estou em cinzas em função da Covid. Mas 2002, me aguarde, eu vou pegar fogo. 2022. Oi? Ah, é. Viu 2022. que a pessoa é louca? 2022, me aguarde, que a Fênix vai voar. Ah, Ah, maravilha, maravilha. E com certeza, eu acho, só uma observação, como eu falei, tendo vivido parte dessa trajetória da Angelus, eu acho que é de suma importância, de fato, que existam mais musicais, que existam mais desfiles como um outro nicho, uma outra ramificação da Angelus, existam mais peças de teatro, existam de formas distintas, inclusive, que você consiga atender a, a, a necessidade da Angelus continuar espalhando essa mensagem e deixando você cada vez mais presente na vida de mais pessoas. a Angelus, ela me fez perder. Eu tinha um único medo da minha voz. Eu tinha medo da minha voz. E as pessoas costumavam dizer que quando nós estávamos em palco, exatamente nesta música, Angelus, que parecia que saía de dentro de mim uma luz. Muitas pessoas faziam esse comentário, né? E as crianças, eles eram muito jovens e eles tinham uma vibração muito inocente, tá? Mesmo os mais velhos, naquele momento ao qual eu reunia, a companhia toda estava em palco e eu de anjo no meio. E quinta-feira agora eu fui fazer um trabalho social pela pedagogia e o fechamento quem fez fui eu. E eu fiz dentro de uma igreja. A reunião era dentro de uma igreja com jovens, né? E eu me afastei deles, bem distante, porque com a máscara abafa a minha voz. Eu já tomei as 2 doses, estou indo para tomar a terceira dose da vacina, da Covid. E eu fiquei bem no fundo e falei assim: não cantem, escutem só o que eu vou dizer. E aí eu cantei. E realmente aquela energia que eu sentia no meu corpo, que queimava, quando eu estava diante da Angelus, do início dela, e depois essa energia foi ficando cada vez mais forte, mais forte, mais forte, porque foram várias equipes. Até o retiro dos artistas, essa energia era uma coisa assim absurda. A equipe que você pegou, que já era uma nova geração, já era o H, ela já era uma energia diferente. A energia dos grupos anteriores a vocês era uma energia absurda. Absurda, eu pegava fogo. As pessoas que estavam lá dentro, que eram evangélicas, espíritas, nessa reunião, chegaram para mim e perguntaram: você sentiu alguma coisa? Não. E uma falou, mas parece que saiu dentro de você uma vibração, como se viesse uma onda de dentro de você, atingiu a todos esses jovens que quando você calou a boca, você disse o que você disse no final, eles começaram a falar as palavras que nós tínhamos pedido.
Aí eu, que bom. Então o meu trabalho foi bem feito aqui. Respondido? Respondido, respondido, com certeza. Joelder, qual foi o seu maior desafio pessoal e profissional? Olha, o meu maior desafio pessoal foi eu e o Titanic. Nós tivemos um conflito, eu e ele. Porque eu coloquei ele no pé como um desafio aos 15 anos. Eu usava sapato alto quando a minha prima Iris, Irinha, te amo, e a minha tia vinham à minha casa. A minha irmã e eu, a gente pegava, escondidinho, calçava o sapato e andava para lá e para cá. E aí eu andava no peito do pé para não fazer o toque-toque no chão. Então, ou seja, com 8, 7 anos de idade, eu já andava de sapato alto, que a minha prima, sempre muito vaidosa, com os sapatos altos, finos. Essa minha prima sempre foi assim, muito fina. Ela falava suave, sentava suave, ela parecia uma borboleta posando. Até hoje, essa minha prima, ela é assim. Ela é assistente. Ela é maravilhosa. A minha grande admiração é essa minha prima e o irmão dela, meu primo Paulo, que eu chamo de Paulinho. E aí foi um desafio que me fizeram. E eu botei o sapato no pé e eu saí andando. Rodei pra caramba. O aluno até fez uma gracinha comigo, falando uma brincadeira, né? Ou seja, nem assim esse. Vou falar uma palavrão, tá, André? Cai do sapato, né? Aí, dali em diante, eu comecei a trazer o sapato mais timidamente. Até o momento que eu fui. Eu tinha vergonha de botar uma roupa de malha, que eu me achava uma linguiça. E aí aquilo foi me exigindo mais, aquela dedicação ao sapato alto. E aí eu tive um problema de uma turma que fez uma formatura e fizeram uma homenagem para mim, e eu me entregar um sapato alto, numa almofada, igual a Cinderela. Meu Deus do céu. Você sabe o que é um petit? Foi o que eu tive. Um petit. Eu dei um petit, literalmente, porque a produção ficou preocupada, os meus sócios ficaram preocupados. Você avisou ao Helder que você vai dar isso para ele a público? Não. Mas é uma homenagem. Você podia ter feito essa homenagem dentro de sala de aula para ele, porque é entre ele e vocês. Agora você vai expor o sapato dele para todo mundo ver. E o sapato dele é um material de trabalho. E isso o meu sócio explicando para minha aluna, né? E Rodrigo, naquela época, tentando explicar, que todo mundo pensava que ele era meu irmão, vamos chamar o Helder. De repente, a cabeça dele, né, ele vai aceitar. Aí me botaram dentro de um banheiro gigante, que era o meu camarim. Aí me mostraram não sei o quê. Eu quase caí dentro do vaso. Porque veja bem, eu calçar o Titanic, estar de malha numa sala de aula entre quatro paredes com 200 alunos é uma coisa, mas eu em cima do palco, a público, para pessoas que nunca tinham me visto, eu entrei em crise. Entendeu? Eu falei assim, gente, eu tô. Depois que acabou, que saiu, que eu falei assim, gente, eu não posso receber. Eu não arrumei confusão, não. Eu falei assim, eu não posso receber esse público, por favor. Não faz isso. Ah, a garota não entendeu e coisa e tal. Eu, gente, por que não me. Daquele momento em diante, tudo que era feito para o Helder, de surpresa, dava umas. Os alunos perguntavam: o que o senhor acha, coisa e tal? E aí, aonde eu desmistifiquei eu e o Titanic, foi quando a Viviane Araújo ela pegou e me levou a Caxias, onde eu fiz uma bota, né? Bem chacrete do Chacrinha, uma preta e uma branca. E um sapato branco. Eu fiz 35 anos de profissão. Não, de vida. 35 anos. Aí eu subi na passarela do Abanerge com o ginásio lotado, com a arquibancada lotada, e entrei com o sapato nos pés e eu fui. Primeiro eu disse para ele assim, meu amigo, hoje eu tenho que quebrar o tabu. Não é você o meu problema, sou eu que sou o seu problema. Então, hoje acaba a palhaçada, porque você paga minhas contas, você me veste, você compra minha comida, paga minha luz, e eu não posso fazer isso com você, não. Você é um dos maiores amigos que eu tenho a vida inteira. Então, vamos. Botei aquele homem no pé, o Titanic, com 19 centímetros de altura, e Eu fui. lembro. 17 centímetros de passarela. E aí, nunca mais. Tipo, esse foi o meu maior desafio. Acho que nenhum outro mais, mas esse foi. Respondido? Sensacional. Tio Helder, para encerrar a última pergunta aqui, para encerrar as perguntas, o que te inspira a fazer arte? Olha, talvez a palavra que eu vá usar para você, para dizer, é o que me inspira a fazer arte.
ela seja assim. As pessoas talvez não entendam. Eu sempre tive o hábito de falar sozinho, a vida inteira. Eu fui muito católico, quase fui padre, fui coroinha, fui catequista, dirigente de grupo jovem, e eu sempre falei muito sozinho comigo. Eu tive amigo imaginário quando criança, batia papo, e eu sempre tive o hábito de falar com Cristo, né? Sempre, 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 sempre. E eu comecei a falar que Cristo, ele fazia parte da minha autoestima. Então, essa mágica de. Eu não conheci Cristo pessoalmente, né? Eu fui apresentado a ele pela minha família, que era católica. E Sim. ali eu fui lendo e fui montando na minha cabeça quem era ele. E as pessoas falavam sobre o que era bonito, o que era feio, o que era isso, o que era aquilo. E eu sempre, quando falava sozinho, eu falava e questionava, não, mas eu perguntava e buscava a resposta. E aí eu procurava deixar minha mente vazia para que eu não me interferisse. E aquilo começou a se transformar num contínuo. Eu sempre fazia a pergunta. Mentalmente, a minha mãe dizia assim: se você fizer uma pergunta a Deus, ele vai te atender e te escutar, porque você é criança. Aí eu não queria crescer, porque se eu crescesse, ele não ia me escutar. Aí eu ia muito para a igreja, aí o padre dizia que Cristo vem a mim todas as criancinhas. E aí, uma vez eu como coroinha, gente, isso tá indo longe, isso daí. Eu sempre tinha perguntas assim, mirabolantes, né? E na minha comunhão, eu fiz uma pergunta para a irmã que deu aula para mim, e ela falou para mim assim: eu fazia perguntas assim, absurdas. A criança que estava em mim, independente de eu ser grande, ela nunca ia morrer, porque eu era uma criança e eu ia crescer sendo uma criança. Aquilo ficou. E aí nós tivemos uma reunião e fomos fazer a confissão ao padre. E nós éramos bem os 50. Aí eu sentei numa posição que eu falei assim: eu vou ser o último. Ele vai começar de lá de cima para cá. E ele entrou, cumprimentou todo mundo, e aí ele sentou, era um padre alemão, e ele virou e falou assim: então podemos começar, né? Aí eu quietinho fiquei, eu falei assim: ele vai começar por lá de trás. E aquilo foi demorando. E ele não chamava ninguém. E eu fiz exatamente isso aqui. Você. Aí eu, Jesus, saiu. E isso se tornou um hábito da minha vida. Jesus, Maria, José. Jesus, Maria, José ficou. E aí eu fui. Quando eu sentei, eu me tremia tanto, 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 que ele colocou a mão no meu ombro e falou para mim assim: meu filho, Jesus é contigo. E eu sempre soube que Jesus era comigo. E aí na minha cabeça foi assim: gente, ele está vendo o que eu vejo. Jesus é comigo. E a minha confissão foi tranquila. E eu tinha um problema muito sério com o ato de contrição, que eu esquecia ele no meio do caminho. Pela primeira vez na vida, quando ele perguntou no final que ele vai mandar você pagar sua penitência, né, as Ave Marias todas que você tem que rezar, que eu nunca fui rezar tanta Ave Maria com tanta felicidade daquele dia. Ele virou e falou para mim assim: meu filho, ato de contrição. Aí ele inicia: meu Deus, eu fui. Pá, 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 pá. Até hoje, esse ato de contrição: meu Deus, eu me arrependo de todo o coração de vos ter ofendido. Meu Jesus, misericórdia. E isso, eu dava branco no meio do caminho. E saiu. E eu falei assim: Jesus realmente é comigo. Então, eu resumo o que você me perguntou em Cristo. Ele está contido, quer dizer, a autoestima que eu carrego, ela está contida em Cristo. Eu costumo dizer que o meu sangue, ele circula o Espírito Santo e eu me visto.
de Cristo. Não estou sendo Cristo. Eu me visto com a força dele para eu ser quem eu sou. Você está entendendo? sim, Porque eu não sou nada, eu sou simplesmente um grão de areia. Mas graças a Deus eu não carrego máscaras. Elas não existem para mim. E aí eu costumo ser assim. Se eu tiver de prestar contas para alguém por quem eu sou, pelo que eu falo, pelas coisas que de repente eu ensino ou deixo de ensinar, eu vou prestar essas contas a Cristo, a ser humano nenhum. Ninguém é digno de que eu tenha que prestar contas a ninguém, porque todos nós estamos aqui defeituosos e errando e acertando todos os dias. Só Ele é a perfeição. Tanto que Ele, eu costumo dizer que Ele é tão perfeição que Ele é capaz de nos perdoar. E essa palavra, para mim, o perdão, ela é tão forte, tão poderosa, que eu me questiono assim: Cristo, como é que eu vou perdoar alguém? Como que eu vou perdoar alguém se você é puro de tudo? Eu não tenho esse poder de perdoar. Para eu perdoar, eu teria que ser tão puro quanto ele. Você está sim. entendendo? Então, eu me aproximo o máximo que eu posso do perdão, mas jamais usando esse perdão como ele usou a vida dele para perdoar toda a humanidade. Então, eu respondi você. Sim, sim. É só complementando, tecendo um comentário dentro do que você falou. Eu no decorrer desses anos, eu comecei a entender a minha fé, que eu me questionei muito com relação à fé de fato. E as pessoas entendem religião, religiosidade e fé. São três coisas distintas que as pessoas juntam tudo num pacote e jogam para dentro de um saco só. E na verdade não é. A minha religião hoje é Deus. Essa é a minha religião. Minha religiosidade é a minha fé. E a minha fé ela tem que ser maior que tudo. Eu sei que tem dias que a gente está mais fragilizado. Eu sei que tem dias que a gente está um pouco mais para baixo. Que a gente tem o mal do ser humano, que é o imediatismo, a necessidade de ver acontecer. E na verdade nem tudo a gente vê acontecendo. A gente vê o resultado. Quem vê acontecendo é ele. Justo. E eu levo uma frase que eu ouvi um influenciador, um cara que me motiva muito, que é o Felipe Tito. Ele fala muito uma frase, eu guardei para minha vida isso, e que é: você fala muito de Deus, pouco de si e nada dos outros. Entendeu? Você fala muito de Deus, você realmente não precisa ser fanático. E isso eu sempre falo sobre mim. Eu não sou um fanático, não suporto fanatismo, inclusive não gosto de fanatismo. Não, acho que tudo que é exagerado acaba passando do ponto. Tudo, absolutamente tudo. Mas você fala muito no nome de Deus, né? Não em vão, porém, falando, deixando uma palavra para pessoas que realmente você considere que vale a pena. Você fala muito pouco de si, da sua vida pessoal, da sua intimidade. As pessoas realmente estão ali, principalmente falando do mundo onde a gente vive com redes sociais, que não era o caso da gente na época da Angelus. Eu acho que se a gente tivesse redes sociais na época da Angelus, ela tinha o triplo da projeção que ela tem hoje. Com certeza. Entendeu? O triplo eu estou botando muito, muito breve, muito pequena, porque os trabalhos que a gente fazia, que vocês já faziam quando eu cheguei, se a gente tivesse rede social nessa época, tinha estourado 10 vezes mais. Com certeza. E pouco dos outros, na verdade a gente não fala dos outros porque toda a energia que a gente projeta para desperdiçar esse tempo e falar mal de alguém é a nossa energia se esvaindo de pouquinho em pouquinho. Então a gente não perde esse tempo. A gente fala. Pessoas bem-sucedidas não falam de outras pessoas. Pessoas medíocres falam de outras pessoas.
Essa é uma das mensagens que eu guardo para minha vida e que a gente tenta passar aqui. Eu tento passar aqui também. Eu costumo falar isso sempre entre amigos e você é um dos meus maiores amigos aí de anos, é um mentor meu. A gente retomou contato tem pouco tempo e eu não vou deixar esse contato findar mais porque a gente reatou laços, inclusive por redes sociais, a gente cercou-se de uma forma que não tem mais como fugir. Mas é isso, Jordan. Eu acho que por favor, continue é, lançando, inspirando e motivando novas, novas safras da Angelus, novas pessoas que se aproximam. A gente sabe que muitas passaram, poucas ficaram. Perfeito. Perfeito. Você deu um fechamento maravilhoso. Guto, eu agradeço muito esse momento de dividir com você a minha vida, né? As perguntas foram maravilhosas. Bom, me despeço aqui, minhas linhas e carretéis, do canal Fechecler, no programa Nós, com essa personalidade, o Guto, um grande amigo, uma pessoa que faz parte da minha história e da minha vida. Guto, um beijo, meu querido. Fica com Obrigado, Deus. obrigado de verdade, obrigado a todos pela participação, obrigado pelo tempo com vocês e espero que a gente possa voltar mais vezes. Obrigado de coração. Com certeza.